Shalom, tudo bem? Nós estamos aqui no meio da festa de Hanukkah, nos dias de Hanukkah, a festa das luzes, a festa da dedicação, aquela que nós relembramos as luzes do templo acesas em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa festa. Já falamos em outras ocasiões aqui no canal, né? Se você procurar aí, festa da dedicação, as luzes de Hanukkah, você vai falar, você vai ouvir melhor, você vai ouvir falar sobre a festa de Hanukkah e como nós comemoramos essa festa. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu santo nome, Deus. Nós estamos aqui reunidos, Senhor Deus, ainda que distantes no tempo, no espaço, com aqueles que estão ouvindo, assistindo a este estudo, nós estamos aqui reunidos, Pai, para a honra e glória do Senhor. E rogamos as tuas bênçãos, a tua proteção, rogamos a luz do Senhor, a luz da tua sabedoria sobre nós, abrindo nossas mentes e corações para que possamos ouvir a tua palavra, Pai. Traz, Senhor Deus, o entendimento da tua palavra, traz, Senhor Deus, o discernimento para que nós estejamos sempre alinhados com a tua boa, agradável e perfeita vontade. Por isso, Senhor, nós consagramos este tempo de estudo a ti. Nós rogamos, Senhor Deus, sempre, sempre, para a honra e glória do Senhor, nós rogamos, Senhor Deus, as tuas luzes, o teu amor, a tua misericórdia, a presença do teu Espírito, o discernimento e as tuas bênçãos, sempre em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É isso. Bem, a festa da dedicação, conhecida, né, como Hanukkah ou Festa das Luzes, nós podemos ler em João capítulo 10, versículo 22. Está escrito assim: em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. A festa da dedicação e era inverno. No versículo 23, e Jesus passeava pelo templo, no alpendre de Salomão. Eu estou lendo aqui na Almeida Revista e Corrigida. É uma coisa muito interessante falar sobre a festa de Hanukkah. Historicamente, a festa ela é decorrente de uma invasão de um exército estrangeiro. O exército grego, o exército que foi proveniente, né, da divisão do Império de Alexandre entre os seus generais, e a região ali de Israel ficou com o general que deu origem ao Império Seleucida, a civilização Seleucida. Né? E nessa época, nos séculos 2, 3 antes de Cristo, nessa época, a região ali de Israel, a região estava sob o domínio do Império Seleucida. E nesse sentido, obviamente, tudo o que estava acontecendo ali estava sob o domínio dos Seleucidas. Só que o rei Antíoco IV, Epifânio, o Antíoco, que era esse rei que era muito cruel, ele acabou proibindo as práticas religiosas, vamos chamar espirituais, né, dos judeus. E começou a impor o helenismo, começou a impor a sua própria cultura. Né? Então houve um embate ali. E com isso a resistência judaica acabou vencendo e conseguiu expulsar os gregos ali de Jerusalém. Muito interessante isso. Só que no detalhe acaba acontecendo o seguinte: quando os judeus expulsaram os gregos de Jerusalém, eles retomaram o controle da cidade e eles entraram no templo e viram ali a profanação que os gregos haviam realizado no templo de Jerusalém, né? No templo que representava a presença, que tinha ali, né, a representação da presença de Deus na terra. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque os gregos profanaram o templo com sangue de porcos, com sacrifícios dentro do templo. Isso era terrível. Né? Nos outros estudos, nós fizemos um apanhado histórico mais detalhado sobre esse aspecto. Né? Mas aqui o que eu quero enfatizar é: os judeus retomaram o controle de Jerusalém, retomaram o controle do templo, mas quando eles viram a profanação, eles tiveram que fazer uma verdadeira faxina, uma limpeza no templo de Jerusalém, porque aquilo ali estava horrível, estava realmente uma profanação só. Né?
como eu disse, né, o sangue dos porcos que foram sacrificados pelos gregos ali dentro. Então, isso para dizer só uma coisa, né? Então eles tiveram que limpar o templo, né? E depois acenderam a menorá, restauraram os objetos, né, os móveis do templo, a menorá, a mesa dos pães, o altar dos incensos, o altar dos holocaustos, tudo isso foi restaurado, conforme manda a Torá. E eles tiveram que reconsagrar o templo numa nova dedicação, é uma nova inauguração do templo de Jerusalém a Deus. Né? Esse aí que é o ponto fundamental. Daí vem o nome Festa da Dedicação, que é a dedicação do templo de Jerusalém a Deus. E aqui no versículo 22, nós temos, e em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. Nós vemos aqui nos versículos 22 e 23 do capítulo 10 do Evangelho de João, nós podemos ver que o Cristo estava participando dessa festa. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é assim, ó. Se o Cristo estava participando da festa, poxa, nós também podemos participar da festa, nós também somos ali, né, integrantes da promessa e, portanto, vamos participar da festa. Paulo chega a citar, veja bem, sejam meus imitadores como eu sou do Cristo. Poxa, se o Cristo está realizando, está fazendo, está participando da festa, então nós vamos imitá-lo e vamos participar dessa festa também. Nós vamos realizar a festa de Hanukkah, lembrando a dedicação do Templo de Jerusalém ao Senhor. Isso é extremamente importante. Mas qual é o ensino que nós temos que buscar aqui nesse ponto, nesse momento? É assim, ó. Os gregos representam a cultura do mundo. E os judeus expulsaram os gregos ali de Jerusalém. E nessa expulsão, eles tiveram que limpar o templo para rededicar a Deus, acendendo as luzes da menorá, que representa a presença do Espírito de Deus ali. Né? A menorá tem 7 castiçais e, portanto, a presença dos 7 Espíritos de Deus. Isso está em Isaías capítulo 11. Lembrando que os gregos, eles fazem parte da estátua que Nabucodonosor, no seu sonho, levou a Daniel, aquela estátua que ele sonhou, com que ele sonhou, e Daniel deu a interpretação a ele. Os gregos são o terceiro ali, o terceiro reino, o terceiro império que viria posteriormente a superar ali a Israel, dominando essa região. É uma profecia para Israel. Né? Então, os gregos. E ali, depois que eles, repetindo, depois que eles fizeram ali a expulsão dos gregos, eles fizeram a faxina e reconsagraram o templo a Deus. Veja bem, a expulsão dos gregos representa para nós, a nossa vida, né, individualmente falando, representa justamente quando nós fazemos uma faxina em nós mesmos, em nossa própria alma, em nosso espírito, retirando tudo que é do mundo, tudo aquilo que é do mundo e não serve para nós. Lembre que Deus já tinha colocado na Torá, já tinha transmitido a Moisés através da Torá, e o Cristo vem a repetir que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, nós não precisamos, espiritualmente falando, e até mesmo na nossa vida aqui neste mundo, nós não precisamos essencialmente das coisas do mundo. Cuidado, né? Não estou falando de alimentação, pelo amor de Deus. Nós estamos falando assim, das coisas do mundo que acabam nos afastando das coisas de Deus. Presta bem atenção nisso. Nós precisamos da palavra do Senhor em nossas vidas. É isso que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. E é a palavra do Senhor que nós temos que buscar em primeiro lugar. Lembre que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o nosso coração, né, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Por isso, amar a Deus é buscar em primeiro lugar a palavra dele, a palavra do Senhor. Ela é que precisa ser buscada em primeiro lugar. Nós não podemos deixar as coisas do mundo tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Então aqui vem para nós, com a festa de Hanukkah, o ensinamento de que, na festa da dedicação, nós temos que empregar a nossa dedicação para limpar o nosso corpo e a nossa alma das coisas do mundo. Deixa as coisas do mundo, tira as coisas do mundo da sua vida e faça com que o templo do Senhor esteja limpo.
esteja em condições de ser consagrado a Deus. Lembre, né? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, Paulo fala que nós somos templo do Espírito de Deus. Se nós somos templo do Espírito de Deus, nós temos que ter essa limpeza, essa higiene corporal, higiene física, higiene da alma, higiene espiritual. Nós precisamos manter todo o nosso corpo, a nossa alma em condições de, vamos dizer assim, condições favoráveis para que o Espírito do Senhor possa habitar em nós. Porque o Espírito de Deus é santo. E o Espírito de Deus, santo como é, não pode habitar em lugares impuros, em lugares sujos, em lugares imundos. Não pode. Nós precisamos fazer agora uma escolha. E isso vem, essa reflexão vem com a festa de Hanukkah, com a festa da dedicação. Escolha a palavra do Senhor, escolha os caminhos do Senhor, limpe a sua alma, limpe o seu corpo. Né, internamente, externamente, presta atenção naquilo que você fala, presta atenção naquilo que você vê, presta atenção naquilo que você ouve, preste atenção naquilo que você toca. A Torá tem regra isso para tudo. Como que você faz isso? São ensinos de vida, ensinos da vivência. A Torá está lá para isso. Ah, mas é lei. Não, meu querido, antes de ser uma lei, ela é um ensino de vida. Vida que vem de Deus. A Torá foi ditada por Deus a Moisés, portanto ela saiu da boca do Senhor, e o Cristo fala, nem só de pão vive o homem. Eu vou repetir, nem só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. A Torá saiu da boca de Deus. Então é com ela que a gente deve viver. Lá tem as dicas todas, como que você faz para tornar o seu corpo impuro, puro, perdão. Como que você faz para tornar o seu corpo puro, como que você faz para tornar a sua alma pura, para buscar a vida, e nesse sentido, a vida eterna. Isso está na Torá. Por isso a dedicação. Dedique-se, dedique o seu tempo a purificar o seu corpo e a sua alma para que ela possa ser dedicada como templo, o seu corpo como templo do Espírito, para que possa ser dedicada ao Espírito de Deus. Amém? Isso é extremamente importante. E lógico, né, no próprio versículo 22 do capítulo 10 que nós lemos, está escrito: em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. É lógico, aqui ele está falando sobre a estação de inverno, porque em Jerusalém, nessa época, é inverno, é hemisfério norte. Nós estamos falando aqui do Brasil, hemisfério sul, aqui é verão, é o contrário, né? Mas, trazendo isso para as nossas vidas, nós temos que compreender que nossas vidas também seguem estações. Pode ser que em determinado momento nós temos muitas atividades, né? Muita coisa para fazer, trabalho, estudo, etc. Isso é o verão, que é muito ativo, mas às vezes a gente está muito introspectivo, a gente está muito fechado, a gente está um pouco, né, um pouco para baixo. A gente tem que procurar Deus para buscar alegria em nosso coração. Ou seja, era inverno e a festa estava acontecendo mesmo assim. Então preste atenção, a festa da dedicação, essa limpeza que traz, né, o sentido dessa limpeza para que a luz de Deus possa brilhar em nossos corações, em nossas almas. A festa da dedicação ela deve ser realizada mesmo no inverno de nossas vidas. Cuidado, cuidado para você não deixar a tristeza tomar conta. Pelo contrário, é uma festa luminosa, é uma festa cheia de luz. Então acenda a luz do Senhor em seu coração. Preste atenção nisso. Acenda a luz do Senhor em seu coração e deixe que a festa com as suas luzes brilhe em você. Dedique-se ao Senhor. É uma coisa interessante, porque nós estamos falando de purificação, né? Purificação do templo do Espírito. O meu corpo, o seu corpo, tudo isso é realmente templo do Espírito. Lá em Levítico 16, nós temos o procedimento do sumo sacerdote, na ocasião ali, né? Com Arão fazendo o procedimento de Yom Kippur, né, que é vamos dizer assim, o dia da expiação, ou o dia das expiações, Yom HaKippurim. Ali ele fazia expiação com os dois bodes, né? Um era enviado ao deserto, o outro era sacrificado. Desse que era sacrificado, ele tomava o sangue e entrava no Santo dos Santos, e com a ponta dos dedos ele aspergia sobre o propiciatório. Ali ele fazia a propiciação dos pecados dele, de sua família, entendeu? Do povo de Israel, e para o próprio tabernáculo, para o próprio templo,
Por quê? Porque o próprio tabernáculo, veja bem, as pessoas iam no tabernáculo, no templo, posteriormente, né? Elas levavam ali os animais para o sacrifício, matavam os bichinhos, sacrificavam os bichinhos, pegavam, o sacerdote pegava a carne, o sangue e fazia ali a propiciação dos pecados da pessoa que estava fazendo aquela oferta de sacrifício. Né? Então é como se fosse assim, a oferta ela entregava e a pessoa era perdoada. Isso está lá em Levítico 4, Levítico 5, veja lá o finalzinho do capítulo que você vai ver. A pessoa oferta e os seus pecados eram perdoados. E nesse sentido, o que acontecia? O pecado saía da pessoa e ia para o propiciatório. É como se fosse assim, vamos pensar dessa forma. O propiciatório ele era uma espécie de imã. Ele puxava o pecado e ali ele ficava retido. Ele trazia depois, ele levava depois ao esquecimento de Deus. Né? Mas quando Arão pegava com a ponta dos dedos e fazia ali a aspersão do sangue sobre o propiciatório, o próprio tabernáculo era purificado dos pecados de Israel. Ou seja, ou seja, uma vez por ano, né? De tempos em tempos, uma vez por ano, o próprio tabernáculo tinha que ser purificado. E aqui, isso, vamos dizer assim, é a purificação. Em Levítico 16, né, o procedimento de Yom Kippur. Os pecados, vamos dizer assim, o tabernáculo era purificado dos pecados de Israel. Eram das coisas do próprio povo de Israel. Guarde isso, do próprio povo de Israel. Mas em Hanukkah, a purificação não é das coisas do próprio povo, não, é daquilo que é do mundo, das coisas de fora do povo, das coisas, vamos falar dessa forma, das coisas estrangeiras, daquilo que não pertence ao povo de Deus, daquilo que não pertence a nós como filhos de Deus. Então tira. Em Yom Kippur, nós fazemos a festa, nós fazemos ali a aflição da alma, a gente faz o jejum buscando a purificação dos nossos próprios pecados, não apenas individualmente, mas coletivamente, como igreja, como nação. Né? Mas em Hanukkah, a limpeza do templo é das coisas do mundo. Pense bem nisso. E esse é um procedimento extremamente importante que você devemos realizar para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, nós estamos falando sobre a limpeza, né, do nosso templo, a faxina, sobre a dedicação. Nós estamos falando o tempo todo. Mas o que isso tem a ver com o chamado grito da meia-noite? Né? Vamos ler aqui em Mateus capítulo 25, os primeiros versículos do capítulo 25, que fala da parábola das 10 virgens. Vamos ler. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Amém! Glória a Deus! Isso aqui é extremamente importante, porque no final das contas, a parábola das 10 virgens fala justamente da vinda do Cristo, a vinda do Filho do Homem. E aqui nós temos mulheres, as virgens, né, as 10 virgens, 5 virgens que são prudentes e 5 virgens que são insensatas. As prudentes levaram azeite consigo, as insensatas não. E é nesse sentido, né, que vem o grito da meia-noite. Ou seja, à meia-noite ouviu-se um grito avisando que o noivo chegou. Olha só, e pegou todo mundo desprevenido. Desprevenido? 5 estavam desprevenidos porque não cuidaram do seu azeite, mas 5 tinham cuidado de ter o azeite. Portanto, essas 5 foram, as 5 insensatas, imprudentes não foram. Por que então? Qual é a relação que nós podemos fazer da festa de Hanukkah, desse tempo, da reflexão sobre a festa de Hanukkah em nossas vidas? É muito importante. Gente, o tempo está acabando. Faça uma limpeza no seu corpo, faça uma faxina na sua alma. Livre-se dos seus pecados, como em Yom Kippur, mas aqui em Hanukkah,
Limpe-se das coisas do mundo nas suas vidas. Faça isso o mais rápido possível. Arrependa-se. Volte para os caminhos do Senhor. Cuide disso aí. Limpe o templo do Espírito de Deus na sua vida. Você é templo do Espírito de Deus. Limpe isso na sua vida já. Sabe por quê? Porque à meia-noite vai se ouvir um grito. E se você não tiver feito isso, a sua situação pode ser complicada. Todos nós, isso é para todos nós, para mim, é para você, é para todos nós. Nós devemos ser prudentes, nós devemos ser sensatos. Vamos fazer essa limpeza logo. Vamos retirar as coisas do mundo de nossas vidas. Vamos fazer com que o templo do Espírito esteja em condições de receber o Espírito, para que quando o noivo chegar, nós estejamos puros o suficiente para que o Espírito de Deus possa habitar em nós e nós possamos encontrar as portas do reino, nós possamos encontrar o caminho para a porta estreita do reino, esse caminho livre e a porta aberta para nós, por mais que ela seja estreita. Amém? Preste bem atenção nisso. Quando o grito da meia-noite acontecer, nós devemos estar com as malas prontas. E isso significa que essa faxina que eu estou sugerindo a você já tenha sido feita. Não deixe para a última hora, entendeu? Não deixe para a última hora. Arrependa-se hoje, arrependa-se agora. Você tem essa opção, você tem essa oportunidade, você tem essa alternativa. Faça isso. O Cristo começou lá atrás falando, arrependa-se, porque é chegar no reino dos céus. Então é nesse sentido que a gente tem que buscar essa limpeza, essa purificação. Amém? Devemos realizar a festa de Hanukkah, devemos festejar Hanukkah tendo o Cristo, como em João, capítulo 10, versículo 22. Como o Cristo realizava a festa também. O Cristo também participava da festa. Então nós também devemos participar da festa de Hanukkah. E eu convido você a participar. Estenda a sua mão ao Senhor, peça perdão pelos pecados, abra o seu coração, abra a sua mente, para que você possa se livrar das coisas do mundo, como os judeus fizeram a limpeza do templo, expulsando o exército grego. É uma comparação, né? Uma metáfora. Faça isso. Purifique-se das coisas do mundo e abra o seu coração para que a luz do Senhor possa brilhar. Amém? Brilhar em você, em sua casa, em sua família. Amém? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Uma ótima semana para você que participa, né, que comemora a festa de Hanukkah, a festa das luzes, a festa da dedicação. Feliz festa de Hanukkah para você e sua família. Que Deus abençoe a você e sua família, para a honra e glória dele. Nós rogamos sempre as bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.